aproveitar para agradecer a todos a presença, preparei um histórico sobre a luta que nós tivemos para implantar a residência de medicina legal no Brasil. E também para mostrar uma coisa que pouca gente sabe, na verdade. Sabe da residência, mas residência não é tão importante. Mas pouca gente sabe que se não fosse essa residência, provavelmente hoje a medicina legal não seria uma especialidade médica. Portanto, essa residência foi um marco muito importante para a medicina legal ser considerada uma especialidade médica no Brasil. E é sobre isso que eu quero contar uma história que a professora me mandou. Em 1986, eu elaborei um programa de residência médica de medicina legal e seria desenvolvido aqui na Universidade da USP. Só que ele foi para a Comissão Nacional de Residência Médica e a Comissão Nacional de Residência Médica não aprovou a residência de medicina legal. Eu tentei questionar por que não me dei a resposta. Simplesmente, primeira linguagem. Bom, aí nós montamos aqui na faculdade, criamos o primeiro curso de especialização em medicina legal para formar academicamente peritos médicos. Porque até então, peritos médicos eram formados na prática. Juiz olhava, então entrava no Instituto para e virava perito. E os médicos legistas eram formados na Academia de Polícia, que, na verdade, é uma escola, mas é uma escola de polícia. É uma escola para formar uma especialidade médica. E também fizemos equipe diretor, vários médicos legistas, pessoal da minha época, enfim. A Academia de Polícia forma policiais. E vão fazer o quê? A medicina legal criminal. E aí, então, leigamente, para o leigo, a medicina legal é necrópsia. É onde se faz, é o Instituto Médico Legal. E o que é o Instituto Médico Legal? Onde se faz necrópsia. Então, este é um conceito que se espalhou no Brasil sobre o que é medicina legal. Necrópsia, Instituto Médico Legal. Bem, aí então, tentamos, com esse curso de especialização, começar a formar academicamente peritos médicos lá do senso, para fazer perícias médicas em geral, mostrando que isto era a verdadeira medicina legal. Que a medicina legal tem como, assim como você pega um cirurgião geral e perguntar qual é a atividade própria do cirurgião geral? Cirurgia. Qual é a atividade própria de um especialista em medicina legal? Perícia médica. Qual? Só a criminal? Não. Perícias médicas em geral. Então era isso que os Freire, Flamínio Flávio fizeram aqui nesse instituto. Eu não estava inventando nada, eu estava pegando a tradição e tentando trazer para a atualidade. Bem, em 1996, o Conselho Federal de Medicina criou a comissão mista de especialidade. Tá? Essa comissão composta pelo Conselho Federal, pela Associação Médica Brasileira e pela Comissão Nacional de Residência Médica,
tem até hoje a missão de dizer o que é especialidade médica no Brasil e o que é a área de atuação. Para ser, então, na verdade, uma especialidade médica, tem que passar por essa comissão, e essa comissão, então, faz um relatório, mostra que é uma especialidade, analisa, passa para o Conselho Federal, e o Conselho Federal baixa uma resolução dizendo que é uma especialidade. Coloca, então, uma especialidade. Se não for aprovado pela Comissão Mista de Especialidade, não é especialidade. Então, essa comissão foi inaugurada em 1996 e em 1997 teve a sua primeira reunião em Campinas. E nós não fomos convidados. Eu era, na época, o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Legal. Nós não fomos convidados. Fizeram a reunião e nessa reunião decidiram que medicina legal não era especialidade médica. E passaram a medicina legal para ser área de atuação da patologia. Eu perguntei por quê? Porque fazer necrópsia. Ou seja, a ideia de medicina legal é cadáver para necrópsia. Mas peraí, mas não é nada disso. Eu liguei durante várias vezes, até 2000. Em 2000, o Ministério da Saúde decidiu que medicina legal era uma especialidade médica. Por quê? Porque nas tratativas com o Mercosul para uniformizar a medicina, o Ministério da Saúde representava o Brasil, os uruguaios e argentinos, os nossos irmãos argentinos, fizeram isso. Era um pouco. Tem que uniformizar tudo. E aqui, medicina legal, é especialidade. No Brasil tem que ser também. Então, o Ministério da Saúde obrigou o Conselho Federal de Medicina a reconhecer a medicina legal como especialidade. Recordamos essa especialidade. Por causa disso. Mas foi um evento, Mercosul, eu não sei se vai continuar. Então, de repente, de qualquer modo, isto, medicina legal, voltou a ser residência. Mas a Comissão Nacional de Residência Médica não concordou. Apesar de voltar a ser, mas a comissão tinha um tempo atrás e disse: não, só aceito se tiver residência. Ou seja, áreas médicas sem residência, a Comissão Nacional não aceitava como especialidade. E batia nisso, porque ela era membro da Comissão Mista de Especialidade que decidia essas coisas. Então, quem fez a Comissão Nacional de Residência Médica, em 2001, convocou as sociedades de especialidade para responderem à seguinte questão: vocês não têm residência, como é que vocês vão formar especialista na área? No Brasil, tradicionalmente, no mundo inteiro, especialista se forma na residência. Vocês não têm residência, como é que vai formar especialista? Então, eles queriam uma resposta, na verdade, né? A Comissão Nacional queria saber o quê? Vocês vão ou não vão montar residência? Se não vão montar, não vão reconhecer como especialidade. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina Legal, sabedora daquele meu projeto de 1986, me pediu para que eu apresentasse o projeto à Comissão Nacional como... Oi? Peraí, como é que nós vamos para trás aqui? Falta aí. Você me deu uma coisa aqui que só vai para frente. Está no outro lugar aqui, tá bom. Então, tá aqui. A Sociedade Brasileira de Medicina Legal me pediu para apresentar o projeto da residência. Mandamos o projeto para o Brasil e a Comissão Nacional de Residência Médica nos convocou numa reunião em Brasília.
E nessa reunião em Brasília, isso foi em 2001, nessa reunião em Brasília, os representantes da Comissão Nacional de Residência Médica nos receberam e já de saída nos disseram, sentando na mesa da reunião, e eles já disseram o seguinte: nós vamos ouvi-los, mas já queremos advertir-los que a Comissão Nacional de Residência Médica está convencida de que medicina legal não é residenciável, porque não tem mercado de trabalho. Não, como não tem mercado de trabalho? Ora, eles explicaram. O Instituto Médico Legal é um órgão público. Só se entra no Instituto Médico Legal no concurso público. Quando o seu residente terminar a residência, onde é que ele vai trabalhar se não tiver concurso primeiro? Nós vamos formar um residente e não vai ter onde trabalhar. Vamos formar um especialista e não vai ter onde trabalhar. Poxa vida. A Comissão Nacional de Residência Médica não sabia que era medicina legal. Tinha o conceito leigo, que medicina legal é Instituto Médico Legal. Se restringe o Instituto Médico Legal, não tem mais nada fora do Instituto Médico Legal. E aí nós tivemos que fazer com que eles entendessem que medicina legal abrange todas as perícias médicas. E para mostrar isso para eles, porque quando nós dissemos isso, eles ficaram assim, como assim? Como assim? Um médico legista formado na academia de polícia vai fazer perícia trabalhista? Sabe? Medicina do trabalho? Enfim. Não confunda. Instituto Médico Legal faz perícia criminal. Nós estamos dizendo que a medicina legal é muito além. Então, para mostrar aos senhores na prática, e aí nós apresentamos este caso. Primeiro, medicina legal abrange criminal, civil, trabalhista, previdenciário, securitário, administrativo e geral. E, na prática, como é que funciona? Assim. Vamos pegar um caso pericial. Este é um caso real de perícia que nós estamos trazendo para os senhores verem. Imagina um vendedor pracista, na verdade, ele é um vendedor de uma empresa, e a empresa dá para ele uma praça de venda. Nesse caso, era a zona leste da cidade. Ele está correndo a praça de vendas e sofre um atropelamento. É internado no hospital com fratura de tibia, abertura de baço, traumatismo crânioencefálico, descompensação cardiocirculatória, e depois de tudo isso, só poderia ter tido também um distúrbio emocional. Então, primeiro, quando ele vem alta no hospital, passa na delegacia para prestar depoimento e o delegado manda ele para o IML para fazer um exame de lesão corporal, para saber a gravidade das lesões que sofreu. Perícia criminal, artigo 129 e 49. Só que foi um acidente de trabalho, ele estava trabalhando. Então ele teve que passar na perícia do INSS. Só que ele tinha também um seguro acidente. Ele vai na seguradora, e o que faz a seguradora? Não vai receber? Não. Vai passar na perícia da seguradora. E, finalmente, ele acha que é injusto tudo que ele está gastando de dinheiro e tudo que ele deixou de ganhar, porque ele recebia 2 salários para ser vendedor. Mas o que ele ganhava mesmo era em cima do que ele vendia. Era a porcentagem em cima das vendas. E aí dava 20 e poucos mil reais por mês. Então, ele envolve uma ação civil para poder ter a reparação disso, dos lucros cessantes que ele tem. E o juiz nomeia perícia médica, determina uma perícia médica. E nomeia para isso 5 peritos. Um ortopedista para ver fratura de tibia, um cirurgião para ver a ruptura de baço, um neurologista, TC, o traumatismo crânioencefálico, um cardiologista para ver descompensação cardiocirculatória e um psiquiatra para ver o distúrbio emocional. Coitado do juiz. Acha que bateu? Cada laudo desse. Obviamente que houve o quê? A
aspectos totalmente discordantes entre um laudo e outro. O que fez com que o advogado da empresa cujo carro atropelou ele conseguisse fazer uma discussão lá dentro, e cada vez que vinha coisa, ela pegava o laudo de um ou pegava o laudo de outro, e arrastou isso aí por vários anos. Esse processo ficou se arrastando vários anos. E o juiz não conseguia ter elementos para dar uma decisão, por causa das contradições periciais. E isto continua acontecendo no Brasil. Veja-se o acúmulo de processos emperrando a justiça. Por quê? Porque as perícias não esclarecem e dão aspectos. Você pega a perícia, o juiz tem que nomear um perito para isso, um para ver ortopedia, outro para ver psiquiatria, outro para ver... E aí, vai ter discordância, e aí o processo vai se ficar emperrando na justiça. Então, qual foi? Além disso, vai ter aumento dos custos processuais. Uma coisa é você nomear um perito, outra coisa é você nomear 5. Então, qual a nossa solução? Um perito para fazer a análise do caso como um todo. Analisar o que? Avaliar a pessoa e não o seu pedaço. E a especialidade é um pedaço. E, aliás, hoje, depois a gente precisaria até, em termos de ética, discutir melhor isso aí, porque hoje, um dos problemas que eu vejo é exatamente isso. Tá? Lembrando um político de Brasília que foi internado no grande hospital de São Paulo, que falava no Sírio-Libanês. Né? E quando ele saiu, estava o repórter, ele foi bem atendido. Fui. Bom, o senhor era aí, quer dizer que teve algum probleminha aqui? Não, se tinha alguma coisa aqui no peito, já chamava o cardiologista, se tinha mais na boca do estômago, já chamava o gastro, se era pelas costas aqui, já, ou as pernas, já chamava o ortopedista, especialista em tudo. Então, mas esse seu aí quer dizer o quê? Vamos lá, vai. Quer dizer que eu senti falta de um médico para cuidar de mim. Afinal, sobrando todos os pedaços, deu? Deu, pessoal? Então, com base nessas coisas, fazemos o quê? Com a residência, a ideia é formar um médico especialista para abrir todo e dar um laudo, abordando todos os problemas que tem médicos fechados no processo. Aí, o que disse a Comissão Nacional de Residência Médica? Você está querendo formar um super médico? Não, eu quero formar um clínico geral, um médico geral, para usar o seu conhecimento em medicina legal, na verdade, e analisar o todo. Mas e se escapa a competência dele? Ele vai fazer o que faz um clínico geral. Quando escapa a competência dele, o que ele faz? Pede um especialista e pede um parecer especializado. Só que aí ele pede e anexa o parecer no laudo dele, mas ele dá um laudo. Ele enfoca tudo. E eles entenderam. Agora eles entenderam. E aí, com isso, em 2002, a Comissão Nacional de Residência Médica aprovou a residência de medicina legal. E em 2004, começamos na prática a residência de medicina legal. Certo? E não tivemos mais dúvidas sobre medicina legal, era a especialidade.